Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e eu estou continuando a falar sobre o livro de Apocalipse. E eu acho que esse é o vídeo que eu vou mais gostar de fazer. Porque nós estamos falando agora não dos mistérios, dos selos e das trombetas, nem nada disso, mas de como que Cristo aparece para João na revelação que ele tem lá na ilha de Patmos em relação à revelação, ao Apocalipse. Cara, João estava lá, sossegado, brisado, tranquilo na ilha, quando ele é arrebatado pelo Espírito, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, e bem no comecinho do livro de Apocalipse você já pode ler isso, e então ele tem uma visão, e nessa visão dele, existem ali, os selos para serem abertos, e ele começa a desesperar, porque ele fala, quem que vai abrir? E ele começa a chorar e fala, não tem ninguém, nem na terra, nem no céu, nem acima do céu, nem debaixo da terra, digno para abrir esses selos. Essa passagem, ela nos mostra algo extremamente importante. Não importa o que a igreja, o que eu, o que você, o que qualquer crente que você conhece faça. Ninguém é digno. Nós somos dignificados, justificados, salvos por Cristo, em Cristo, no Cristo. Ele é o único que era digno de abrir. Então, ele era a única pessoa em toda a esfera, céu, terra, de baixo, de cima, dos lados, que poderia abrir os selos. Ele era o único digno. Se você já assistiu Vingadores ou o filme do Thor, é igual o Mjolnir, sabe? Aquele martelo. Só quem é digno de coração que pode segurar. Então, só Jesus que podia abrir esses selos. Só Jesus podia desvendar a revelação. Só Jesus poderia cumprir as promessas. Só Jesus poderia findar a palavra, porque ele é o verbo que se fez carne. Só Jesus é o cara, né? Só Jesus é ótimo, porque Jesus é tudo, então não é só, mas é só Jesus. Somente ele e ninguém além dele era capaz de... chega a dar uma coisa no coração da gente. De finalizar, findar toda a redenção humana e iniciar um reino de prosperidade, de graça, de majestade, onde a comunhão do Senhor e todas as coisas seriam feitas novas. Então a primeira coisa que você tem que saber é que tudo está e é em Cristo. Lendo a Bíblia, procure Cristo. E a primeira coisa que João sente é o desespero de não ter quem abrisse, não ter quem resolvesse. Mas aí ele já é informado que só tem um que resolve, e esse é Cristo. E agora eu quero ler para vocês em Apocalipse. Eu vou ler na versão ACF, mas você pode ler em qualquer outra versão. Em Apocalipse, capítulo 1, tá falando assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo anjo as enviou, e notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Então, aqui no comecinho, nos 2 primeiros versículos, tá contando o que está acontecendo, né? Cristo se revelou a João para poder mostrar para ele tudo que aconteceria, e ele deveria escrever isso. Algumas coisas ele escreveria, outras ele só veria e descobriria, mas não poderia escrever. E seria a missão dele, né? Passar isso para frente. E aí, agora indo lá para o versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí, em algumas versões, em algumas bíblias, quando a fala é de Cristo, aparece o texto escrito em vermelho. Alguns aplicativos, algumas bíblias já têm isso. Então, quando está em vermelho, você já sabe que é Jesus falando, né? Nesse caso, essa fala que eu vou falar agora é em vermelho, mas só para que você saiba disso. Curiosidade. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí volta para João, né? Texto preto aqui. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como uma trombeta que dizia, agora texto em vermelho, Jesus falando. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro. Envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas que a gente falou que aparecem, né? E aí João fala, virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando, vi 7 castiçais de ouro.
No meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a um latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz era a voz de muitas águas. E ele tinha na sua direita 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, que quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí a seus pés como um morto, mas ele pôs as suas mãos sobre mim, a sua destra, e disse, texto vermelho, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e o que viveu e que foi morto. Mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Aleluia. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que serão depois que acontecer. O mistério das 7 estrelas que viu na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, nesse primeiro capítulo, nós temos a revelação de Cristo na glória. Oh, aleluia. Cheira, Manaias. Dá vontade de orar em línguas. Simplesmente é uma visão extraordinária e sobrenatural, né? Uma língua de espada, olhos de fogo, cabelos de neve, parece a Branca de Neve, né? Pés de latão reluzente, um brilho extraordinário e a voz de muitas águas. E quando João chega nessa presença desse filho do homem, desse um filho do homem, ou único filho do homem, dependendo da sua versão, ele cai como morto. Ele não tem força, ele não tem vontade, ele não tem, né? Ele fica tipo, acabou. E aí, Jesus, né, no caso, toca em João, e diz pra ele, né, eu sou o começo e o fim, eu sou o cordeiro, eu sou o digno, eu sou o cara. E eu vou te mostrar algumas coisas, escreva elas, porque grandes coisas acontecerão. Então, gente, esse vídeo é só para aclamar o nosso Jesus maravilhoso mesmo, que ele é lindo demais. Então, músicas como as músicas do Alessandro Vilas-Boas, sabe? Seus olhos são como fogo, na sua boca uma espada. Então, nossa, eu cantei, não acredito nisso, tá? Está vestido com um manto de sangue. Então, essas músicas, né, que mostram essa versão de Cristo, também estão fazendo referência aqui a Apocalipse, essa visão que João teve da aparência de Jesus. E o que Jesus fala para ele é muito significativo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Salvador, o Messias, oh, aleluia. Eu sou aquele que vou desvendar os selos. Eu sou aquele que vou transformar a história. Já dividi entre antes e depois de Cristo, mas agora vai vir um reino e ele é meu. Então, assim, Apocalipse é um livro maravilhoso, porque ele já começa revelando Cristo na glória, Cristo empoderado, um Cristo que venceu a morte. Ele fala, eu já morri, mas agora estou vivo, e estou vivo para sempre, e eu sou o primeiro, e agora pessoas também viverão para sempre através de mim. Se isso não treme seu coração, meu filho, vai no cardiologista, porque eu tô quase morrendo só de falar, e olha que eu sei disso. Então, não deixe de ler Apocalipse. O primeiro capítulo já te revela o Cristo poderoso que você serve, sabe? Não é um Jesus pregado na cruz sangrando com uma coroa de espinho na cabeça. Esse já foi. Ele já venceu isso. O seu Jesus não está pregado numa cruz, ele está vivo e vivo para sempre. E ele tem poder de fazer grandes coisas. Poderia ficar horas falando sobre o significado dessa espada, do cabelo de lã, de neve, dos olhos de fogo, dos pés de latão, né, polidos. Mas eu gostaria de deixar nesse vídeo somente uma coisa. Cristo é muito mais do que a gente consegue entender, imaginar, pensar ou querer que ele seja. Confia nele, porque ele manja do Paranauê. Ele estava no começo e estará no fim. Ele te conhece plenamente e ele te ama mesmo assim. Ele que morreu por você, mas agora vive para que você viva através dele. Então que você possa ter essa imagem do único que é digno. Não busque ser digno, sabe? Não busque entender a Cristo, não busca histórias sobre a questão do verbo da vida. Busca sentir, busca imaginar, busca colocar na presença do Senhor seu coração e dizer, Cristo, se revela para mim da forma que eu preciso ver.
E ele vai se revelar, seja numa flor, seja numa risada, seja numa palavra, seja num sonho, seja num sentimento. Porque Jesus tem prazer em se revelar. Porque ele é luz, e luz revela, luz tira o véu, luz mostra aquilo que estava escondido. Eita glória! Então vamos continuar Apocalipse agora que a gente já enalteceu quem deve ser enaltecido. E no próximo vídeo a gente fala mais um pouco sobre a visão dos vencedores e o que Apocalipse fala da gente. Amém? Que o Senhor te favoreça.